Eu me chamo Mariete de Oliveira Gonçalves, eu sou adventista do sétimo dia e eu venho através do meu testemunho que me aconteceu comigo relatar as maravilhas do que Deus fez na minha vida. Antes disso eu vou citar 2 versículos do qual me ajudou bastante. Está no Salmo 88:15, que diz: Isso, enquanto estou vivo, Senhor, clamo por seu socorro, com gritos e gemidos. Muito antes de o sol raiar, a minha oração já chegou à sua presença. E tem um outro também, do qual me ajudou bastante, que fortaleceu a minha fé. Está no Salmo 145, versículo 19, que diz que atende aos pedidos daqueles que amam e obedece às suas leis. Ouve as orações e salva quem pede ajuda. No começo de novembro de 2021, eu comecei passando mal. Eu fui no pronto atendimento, a médica bateu um raio-x do meu pulmão, me examinou e achava que só era uma virose que eu estava tendo. E me mandou para casa. Eu vim para casa, eu tomei os medicamentos, mas a minha febre não passava. Os dias foram passando e eu sentia muito cansaço. E isso aconteceu numa segunda-feira. Quando foi na quinta-feira, eu não estava bem. Eu procurei o mesmo pronto atendimento. Quando eu cheguei lá, eu falei o que estava acontecendo e ela me levou para me bater um outro raio-x. Quando ela viu o outro raio-x, ela imediatamente me colocou numa maca, foi fazendo o teste para ver a minha oxigenação e o meu pulmão estava totalmente tomado. Eu perguntei dela: doutora, o que é que eu tenho? Ela disse que estava suspeitando ou de Covid ou de uma pneumonia. Ela disse: a senhora está só? Eu disse: eu estou. Ela disse: eu preciso que a senhora entre em contato com algum familiar seu, porque a senhora vai para outro hospital. Aí eu comecei a chorar, dei o meu celular para ela e pedi para ela chamar minha filha. Não demorou muito, a minha filha chegou. Aí eu disse assim: a médica quer falar com você. Ela foi, procurou a médica e a médica já tinha acionado a ambulância. E logo eu saí daquele pronto atendimento, entrei na ambulância e fui-me embora para um hospital maior. Cheguei lá, eu me lembro que eu fiz uma tomografia e fui agasalhada num leito na enfermaria. E se eu cheguei já era numa quinta-feira, dia 11 de novembro, já de tarde. A minha filha passou a noite lá, eu não lembro de nada disso. Aí amanheceu a sexta. Quando foi na sexta, eles resolveram me levar para a UTI, que o meu caso estava piorando. Eu subi para a UTI na sexta e quando foi no sábado de madrugada, o médico me chamou e disse que eu ia ser entubada. Eu disse para ele: tudo bem, doutor, eu só quero que antes que me entube, que venha alguém aqui comigo fazer uma oração. Aí ele concordou, ele chamou uma pessoa, eu não sei quem é essa pessoa. Eu sei que essa pessoa foi uma mulher. Ela chegou comigo e orou. Ela fez 2 orações comigo. Quando ela terminou a oração, pela graça do nosso Deus, eu estava muito bem. Eu senti uma paz,
eu senti que eu estava realmente com Deus e que não importasse o que acontecesse comigo, eu já tinha entregue a minha vida nas mãos dele. Eu não pensei em ninguém, eu só pensava em Deus. Eu fui entubada e depois disso pouca coisa eu me lembro, pouquíssimas coisas. Eu tive muitas alucinações, mas tem coisas da qual eu não esqueço, né? Eu não sei se eu estava tendo alucinações ou não, mas eu prometi para mim que eu não queria dormir, que eu ia aguentar tudo aquilo, eu queria estar acordada. É porque eu tinha medo de fechar os olhos por um lado e não abrir mais. Mas eu lembro que eu olhava assim para o meu lado, na cama da onde eu estava, e eu vi um anjo. Não era um anjo grande, era um anjo pequeno, mas eu vi aquele ser do meu lado e ele sorria tão bonito para o meu lado. E lá nesse tempo que eu passei entubada, eu lembro que eu não deixava de recitar o Salmo 23. Eu orava esse salmo toda hora, pedindo a proteção de Deus. E me vinha na minha mente as palavras de Abacuque que diz: as figueiras e videiras tenham totalmente destruída, que não haja flores no seu fruto, embora a colheita de azeitona seja um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram nos pastos e os currais estejam vazios. Aí eu dizia: eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. Então eu me lembrava muito desse verso. Não importa se você está feliz, não importa se você está doente, não importa o que você estiver passando, Deus está do seu lado. A gente tem que dar graças a Deus por tudo que acontece na nossa vida. Os dias na UTI não foram fáceis. Eu tenho os boletins de cada dia que eu passei na UTI. Eu tive uma parada cardíaca. Eu não tinha problema de pressão alta. A Covid faz isso na tua vida no instante. Eu tive problema de pressão alta, minha pressão ia lá para cima. Eu sou diabética, a minha diabetes descompensou toda, eu tive que tomar muita insulina. E aconteceu tudo isso comigo enquanto eu estava entubada. Mas na graça de Deus, quando eu vejo os boletins, as minhas irmãs me contam o que aconteceu enquanto eu estava entubada. Teve um dia muito crítico que eles pensavam que daquele dia eu não passava, porque a minha oxigenação foi para 45, estava muito baixa. Os meus leucócitos estavam tudo descompensado. Então fez um reboliço na minha vida, o Covid. Mas na graça de Deus, só na graça do nosso Deus, Ele fez um milagre na minha vida. De repente, eu apresentei melhoras. E eu fui melhorando. Eles foram tirando a sedação aos poucos. E na graça de Deus, eu saí da intubação. Eu ainda passei uns 5 dias no hospital depois que tiraram a minha intubação. E teve o dia da minha alta. No hospital, os médicos, as enfermeiras, as pessoas que estavam lá,
Eles foram muito atenciosos comigo. Todos queriam ir lá comigo e perguntavam: a senhora que é Dona Mariete? Eu baixava a cabeça dizendo que sim. Ela disse: olha, a senhora é um milagre. Então, desde lá do hospital, eu fui um testemunho vivo do que Deus fez na minha vida. Eu saí do hospital feito um bebê, na fralda, sem movimento algum, sem andar, sem comer, nada eu fazia tomando o leite por sonda, que eu ainda saí com sonda no meu nariz. Eu perdi muita massa muscular. Quando a gente sai de uma intubação, para quem não sabe, os nossos músculos se paralisam totalmente. Eu não sabia nem beber água. Aí foi acionado uma fisioterapeuta, uma fonoaudióloga. E pela graça de Deus, eu pedia todo dia, à noite, quando eu ia dormir. Eu dizia: Senhor, toque no meu corpo, foi tu que fizeste ele. Então tu tens o poder de fazer com que o meu corpo regenere, que volte a ser o que ele era. Eu quero tanto andar, eu quero tanto ter a minha autonomia de ir no banheiro, de voltar a ser o que eu era antes, mas eu achava isso tudo muito impossível, você ficar jogado assim numa cama, sem ter movimentos, dependendo de uma pessoa para tudo. É muito difícil, só quem já passou é que sabe. Mas com a ajuda dos profissionais, e dentro de 13 dias, eu deixei as fraldas. Eu já estava conseguindo andar muito devagar, mas eu já estava andando. Foi tirada a sonda do meu nariz e cada conquista dessa eu celebrava com muito louvor a Deus, porque era uma grande conquista para mim recomeçar tudo isso que era impossível, que eu estava achando impossível para mim. Mas Deus foi tão bondoso sem eu merecer. Eu quero dizer que a gente não tem merecimento nenhum de receber essas dádivas de Deus, mas eu creio no Deus que eu sirvo há mais de 38 anos, no Deus que já fez tantas maravilhas, no Deus que fez tantas coisas, eu digo, na minha vida. E Ele agora se apresentou mais fiel ainda para mim. O que eu tenho a dizer para vocês é que sempre a gente deve dar graça por tudo a nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu sei que a gratidão é uma semente que gera frutos. Eu estou aqui agradecida demais a Deus por tudo que Ele fez por mim. Eu não tenho merecimento nenhum. Mas eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu passei por tudo isso, Deus tem um propósito. E eu estou aqui para fazer a vontade dEle. Que o meu testemunho, que tudo isso que eu passei, sirva para muita gente acreditar que o nosso Deus é o mesmo, que Ele não muda, que Ele tem um propósito para a nossa vida. Nós passamos por muitas lutas, por muitas dificuldades, que a gente acha assim impossível. Não importa, meu amigo, minha amiga, o que você está passando. Creia que Deus pode resolver qualquer coisa. A gente tem que fazer somente uma entrega a Ele, de todo o nosso coração. Hoje eu olho a vida com outros olhos.
Eu nunca tinha passado por isso, eu nunca tinha pensado como é estar dentro de uma UTI, ser entubada. Eu jamais imaginei isso para minha vida. Mas assim, não abri piscar de olhos, isso tudo aconteceu comigo. Então, a minha vida hoje se resume em recomeçar. Eu tive que recomeçar tudo de novo, tudo, reaprender. E eu quero reaprender tudo isso do lado de Deus, levando o meu testemunho para muita gente. E que você seja agradecida a Deus por tudo que Ele tem feito. E entregue a sua vida a Deus, creia no nosso Deus. Ele é poderoso, Ele ainda faz milagre, eu sou prova disso. Eu sou prova de que Deus ainda faz muitos milagres na vida de qualquer uma pessoa. Que você possa se entregar a Ele. Terminar dizendo assim: ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Está no Salmo 60, verso 1. Creia na oração. Agradeço a Deus, agradeço a todos os irmãos das igrejas, meus amigos de perto, meus amigos de longe, a minha família, todos que se uniram em oração em prol da minha saúde, do meu restabelecimento. Deus ouviu a oração do seu povo. Quando a gente se une em oração em prol de uma causa, você pode ter certeza, Deus ouve as orações e Ele responde de conformidade com a vontade dEle. Se eu sair de tudo isso, foi pela vontade de Deus que Ele me curou e me restabeleceu.